E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente vai mergulhar num assunto que está dando o que falar. O Drex, É, o a Drex. moeda digital brasileira, Isso. que o Banco Central está desenvolvendo, né? Cara, a gente tem bastante coisa para analisar hoje. Temos sim. Desde artigos bem técnicos até um clássico da literatura Hum. distópica, né? Pra gente entender melhor o que que é esse Drex, como ele funciona, quais as implicações É, dele no nosso dia a dia. a grande questão é, será que o Drex é só mais um passo na modernização do sistema financeiro? Ou a gente está caminhando para um futuro meio, sei lá, O Eliano, né? que dá um medinho. A galera pode estar pensando, moeda digital, que prático. Adeus filas no banco. Calma lá. Calma. Porque esse mergulho no mundo do Drex, ele pode te levar a questionar até onde vai a sua liberdade financeira. Certo. É importante a gente já começar entendendo a diferença principal entre o Drex e as criptomoedas. Certo? Tipo o Bitcoin. O Drex é o que a gente chama de CBDC, moeda digital do Banco Central. Tá. Isso significa que, diferente do Bitcoin, que é descentralizado, o Drex vai ser totalmente controlado pelo Banco Central do Brasil. Então quer dizer que se eu comprar um cafezinho com Drex, essa transação vai estar registrada no sistema do Banco Central. É, Tipo, sem anonimato nenhum. isso, Que- exatamente. Ok. E para aumentar essa sensação de Big Brother te vigiando, tem um projeto de lei tramitando no Congresso que propõe o fim do dinheiro físico, né? Imagina, todas as suas transações, Nossa. desde comprar um pãozinho na padaria até pagar o aluguel, tudo registrado e monitorado pelo governo. Isso me lembra muito o 1984, do George Orwell. É. Que o governo tinha controle total sobre a vida das pessoas. Sim, Até sobre os pensamentos. sim. Meio assustador pensar que isso pode acontecer de verdade, né? É. A gente tem que tomar cuidado para não cair em teoria da conspiração. Isso. Mas que esse nível de controle sobre as finanças das pessoas levanta preocupações, isso levanta. Imagina o poder que o governo teria. Censurar, perseguir opositores, até manipular a economia, controlando cada centavo que circula no país. E a gente tem exemplos históricos aqui no Brasil que mostram como o poder na mão do Estado pode ser perigoso. Né? Tipo o Plano Collor, É. com o confisco das poupanças. Pois é. O Plano Collor, um trauma na história do Brasil. É. Ser de alerta, né? Autório. Para esse perigo da intervenção estatal descontrolada na economia, imagina o governo com o Drex podendo congelar contas, bloquear transações, confiscar recursos digitais a qualquer momento. É de arrepiar. É de arrepiar. Ok, já deu para entender que o Drex tem um potencial enorme para ser usado como ferramenta de controle e vigilância, mas e os defensores do Drex? O que eles argumentam a favor da moeda digital? É importante a gente analisar todos os lados, né? E, de fato, tem argumentos a favor. Sim. Por exemplo, a inclusão financeira. Muita gente no Brasil ainda não tem acesso a serviços bancários básicos. É verdade. E o Drex, por ser digital e fácil de usar, poderia ajudar a integrar essas pessoas ao sistema financeiro. Interessante. E além da inclusão financeira, que outras vantagens o Drex poderia trazer? Bom, a redução da burocracia e dos custos nas transações financeiras. Certo. Com o Drex, as transferências e pagamentos seriam instantâneos e com taxas muito menores, o que poderia beneficiar tanto pessoas físicas quanto empresas. Entendi. Mas mesmo com essas vantagens, a questão da privacidade ainda me preocupa. Abrir mão do anonimato em nome da praticidade e da segurança, será que vale a pena? É aí que está o grande dilema. É. A gente precisa colocar na balança os benefícios e os riscos e decidir qual futuro a gente quer. Um futuro com mais controle e segurança, mas com menos privacidade. Ou um futuro com mais liberdade individual, mas com os desafios que isso implica. E essa discussão não se limita ao Brasil, né? Vários países estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais, o futuro do dinheiro está em jogo. A gente precisa estar atento para não abrir mão da nossa liberdade financeira sem perceber. A gente não pode ser ingênuo e achar que essa é só uma questão de modernização do sistema. A introdução do Drex tem implicações profundas para a nossa sociedade e cabe a cada um de nós se informar, debater e lutar pelos seus direitos. Para quem está curioso para saber mais sobre esse outro lado da moeda, sobre as alternativas ao Drex, a gente vai falar sobre o Bitcoin na próxima parte do Deep Dive. Fiquem ligados. Isso aí. E aí? Você toparia viver num mundo onde só existe Drex? Fica essa pergunta para você pensar. Pois é, a gente explorou bastante o Drex, os benefícios e principalmente os riscos, né? Afinal, essa praticidade toda tem um lado obscuro,
Abrir mão da sua privacidade financeira pode te deixar vulnerável. É como dar a chave da sua casa para o governo e rezar para ele não usar contra você. É verdade. A gente sabe que o Brasil já viveu momentos delicados em relação ao poder do Estado, né? Exato. O Plano Collor, por exemplo, ainda está na memória de muitos brasileiros. É um lembrete de como as coisas podem dar errado quando o governo tem poder total sobre o dinheiro da população. Naquela época, o governo simplesmente congelou as contas bancárias de milhões de brasileiros, impediu o acesso ao próprio dinheiro. O impacto foi devastador, né, para a economia, para a vida de muita gente. Total. E o mais assustador é que com o Drex, esse tipo de intervenção seria muito mais fácil, muito mais rápida. Bastaria um clique para o governo bloquear o acesso a qualquer conta, sem precisar de mandado judicial nem nada. É como se o governo tivesse um botão de liga e desliga para sua vida financeira. E essa centralização de poder abre espaço para abusos, corrupção, perseguição política. Quem garante que um governo autoritário não vai usar o Drex para silenciar críticos, censurar a imprensa, controlar a população? Pois é. E a gente não pode esquecer que essa discussão sobre o futuro do dinheiro vai muito além do Drex. O mundo inteiro está experimentando com moedas digitais. A gente precisa estar preparado para os desafios dessa nova era tecnológica. Por falar em alternativas, você tinha comentado que a gente ia falar do Bitcoin, né? Qual a relação entre o Bitcoin e o Drex? Eles são concorrentes. O Bitcoin é o oposto do Drex. Enquanto o Drex é centralizado, controlado pelo governo, o Bitcoin é descentralizado. Não tem um único órgão, uma instituição que controla. As transações são registradas num livro-razão público, distribuído, chamado blockchain, que é mantido por uma rede global de computadores. É como se fosse uma grande planilha pública, imutável, onde todas as transações são registradas, de forma transparente, segura. Então, com o Bitcoin, você tem mais controle sobre o seu dinheiro, sem depender de bancos, de governos. Exatamente. Com o Bitcoin, você é o seu próprio banco. Você tem a chave privada da sua carteira digital. Ninguém pode acessar, controlar seus fundos sem a sua permissão. É liberdade financeira na veia. Mas e a segurança? O Bitcoin não é meio volátil, cheio de riscos. É verdade que o preço do Bitcoin oscila bastante, mas isso faz parte da natureza dele. No longo prazo, o Bitcoin tem se mostrado um ativo resiliente com grande potencial de valorização. E, em termos de segurança, a tecnologia blockchain é extremamente robusta e segura. Hackear o Bitcoin é quase impossível. Teria que ter controle sobre mais da metade da rede global de computadores que processam as transações. Interessante. Então, Bitcoin pode ser visto como uma forma de resistência a esse controle estatal que o Drex representa. Sem dúvida. O Bitcoin é uma ferramenta poderosa para quem busca autonomia financeira, privacidade. Ele tira o poder da mão do Estado e devolve para o indivíduo. É uma revolução silenciosa que está acontecendo no mundo todo e que tem o potencial de mudar completamente a forma como a gente lida com dinheiro. Mas já aí a galera que não entende de tecnologia. O Bitcoin não é muito complicado para o usuário comum. É uma percepção que precisa ser desmistificada. Usar Bitcoin é mais fácil do que parece. Existem várias carteiras digitais, plataformas que facilitam a compra, venda e uso. É como usar um app de banco no celular, só que com mais liberdade e mais controle. E você acha que o Bitcoin tem potencial para substituir o dinheiro tradicional? Olha, o futuro é incerto, mas o Bitcoin está ganhando cada vez mais espaço. Já tem países que reconhecem o Bitcoin como moeda legal, grandes empresas investindo nesse mercado. O que a gente pode dizer é que o Bitcoin veio para ficar. Ele representa uma mudança de paradigma no sistema financeiro global. Nossa, essa conversa sobre Bitcoin me deixou com a cabeça fervilhando. Mas vamos dar uma pausa aqui para digerir tudo isso. E na próxima parte a gente volta para discutir o futuro do dinheiro e o que a gente pode fazer para garantir a nossa liberdade financeira neste novo mundo digital. Bom, voltamos para a última parte do nosso Deep Dive sobre o Drex e o futuro do dinheiro. A gente explorou os dois lados da moeda, né? Os receios com o controle governamental, a liberdade que o Bitcoin oferece. Fica a pergunta, o que a gente pode fazer para garantir nossa autonomia financeira nesse novo mundo digital? Acho que o primeiro passo é a informação. Entender como essas novas tecnologias funcionam, os benefícios, os riscos, para poder tomar decisões conscientes sobre como usar o seu dinheiro. A gente não pode simplesmente aceitar o que os governos e os bancos impõem. A gente precisa questionar, buscar alternativas, lutar pelos nossos direitos. E como a gente pode se proteger? Concretamente, o que a gente pode fazer no dia a dia para ter mais controle sobre o nosso dinheiro e a nossa privacidade financeira? Tem várias ferramentas e estratégias. Uma delas é diversificar seus investimentos. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Além do Bitcoin, existem outras criptomoedas, outros ativos digitais que oferecem diferentes níveis de risco e retorno. Importante estudar, entender cada opção antes de investir. E para quem não quer se aventurar no mundo das criptomoedas, o que mais pode ser feito? Mesmo sem usar criptomoedas, dá para adotar práticas que aumentam sua privacidade financeira. Usar dinheiro em espécie sempre que possível.
Evitar compartilhar seus dados pessoais desnecessariamente. Escolher empresas que respeitam sua privacidade. Falando em empresas, a gente tem visto um crescimento enorme das fintechs, né? Que oferecem serviços financeiros inovadores, muitas vezes mais baratos que os bancos tradicionais. Será que elas podem ser aliadas nessa busca por mais liberdade financeira? As fintechs são um movimento interessante. Trazem mais competição, inovação para o mercado, o que pode ser bom para o consumidor. Mas é preciso ter cuidado. Muitas fintechs ainda dependem da infraestrutura dos bancos tradicionais e estão sujeitas às mesmas regulamentações. Nossa, a gente não pode simplesmente trocar o banco pela fintech e achar que está tudo resolvido. A gente precisa estar atento às práticas de cada empresa Isso, e escolher aquelas que realmente se alinham com os nossos valores. exatamente. Não tem uma solução mágica para garantir nossa liberdade financeira. É um processo de aprendizado, adaptação, busca por alternativas. O importante é não ficar parado esperando que o futuro seja imposto. A gente precisa ser protagonista da nossa história financeira e construir o futuro que a gente quer. Para nós, para as próximas gerações. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse mergulho no mundo do Drex e do futuro do dinheiro? Esperamos que essa conversa tenha aberto seus olhos para essas mudanças que estão acontecendo no sistema financeiro e para a importância da gente buscar mais autonomia, mais controle sobre o nosso dinheiro. Lembrando que essa é uma conversa complexa, em constante evolução. Continuem pesquisando, se informando, participando do debate. O futuro do dinheiro está em jogo e a sua voz faz a diferença.